Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar contando um pouco da história das charqueadas. Nos primórdios, o charque era fabricado de maneira caseira, apenas para o consumo pelos seus proprietários. Mas foi em meados de 1777 que no Ceará se abateu uma grande seca, o que fez com que o charqueiro português José Pinto Martins viesse vir morar aqui, no Rio Grande do Sul. E assim se começou a fabricação do charque em escala comercial. Primeiramente, José instalou-se na vila de Rio Grande, porém o vento levantava a areia fina e acabava toldando a carne colocada para secar. Isso impediu de prosperar em seu negócio. Foi então que ele dirigiu-se à freguesia de São Francisco de Paula, a atual Pelotas, e instalou em 1779 a sua charqueada, com as características de uma pró-indústria à margem do arroio Pelotas. Mas qual era a mão de obra utilizada nas charqueadas? A mão de obra negra. Aqui ao meu lado na porteira está o meu irmão, o Manuel. O Manuel é um irmão muito querido por todos nós, porque ele conhece todos os caminhos de uma possível fuga. Entre nós costumamos dizer que o Manuel tem a chave que abre todas as portas. Ele se identifica com o Exu. O orixá mensageiro dos orixás. A sua cor é a vermelha e o dia da semana é a segunda-feira. Aqui nas charqueadas, a fabricação de charque era sazonal. A safra corria dos meses de novembro a abril. E nesse período eram abatidas por dia 300 a 600 cabeças de gado. E tinham em torno de 2.000 pessoas trabalhando nas charqueadas, sendo dessas 13% mulheres e 2% de crianças. Durante os meses de entre-safra, que seriam os meses de maio a outubro, meus irmãos trabalhavam nas olarias, na fabricação de telhas e também tijolos, que serviriam para ampliação das charqueadas e que logo mais também serviriam para a construção da cidade de Pelotas. Vocês conhecem a expressão feita nas coxas? Porque ela vem exatamente desse período. Porque o molde das telhas eram feito em suas coxas. Por isso que se olharem para o telhado, vão ver que não há uma simetria. Me acompanhem, por favor. Aqui, às margens do arroio Pelotas, um rio de água doce, era feito o descarte dos restos dos animais. Aqueles que não eram utilizados nem para a fabricação do charque e nem para o consumo dos meus irmãos. Porque sim, eles comiam parte dos animais abatidos, partes como as tripas do mondongo, que eles usavam para fazer mocotó. Durante a época de safra, com o acúmulo do descarte desses animais no rio, ele passava a ter uma coloração avermelhada e era chamado por muitos de rio de sangue. E aqui nesse trecho do trajeto, nós também temos um episódio muito curioso quanto à travessia do rio, na qual um dos meus irmãos utilizava a pelota, aquela pequena embarcação de couro, para carregar o seu senhor de uma margem à outra do rio. Isso porque na ponta da pelota havia uma corda, a qual ele agarrava com a boca e nadava puxando o seu senhor de uma margem à outra do rio. Isso acontecia tanto no verão quanto também no inverno. Então nós podemos perceber como as condições nas charqueadas, elas eram sub-humanas e muito insalubres. E aqui comigo está minha irmã, a Daniele. Ela é dona do sorriso mais lindo e do canto mais doce. Ela se identifica com o Oxum. Orixá feminino das águas doces, do amor, da maternidade e da fertilidade. A sua cor é amarela e o dia da semana é um sábado. Por aqui, por favor. Aqui seria a entrada das charqueadas. E esses bambus serviam para que não houvesse a passagem de vento, e assim como proteção para possíveis ataques. E aqui comigo está minha irmã, a Juliana. Ela é forte, destemida, uma grande guerreira. Ela se identifica com Yansan. Orixá feminino, senhora dos ventos e tempestades. Suas cores são vermelho e branco
e o dia da semana é a terça-feira. Por aqui, por favor. Aqui, ao meu lado da figueira, está o meu irmão, o Eric. Dentre todos nós, ele é o mais valente e o que possui maior habilidade com o ferro. Ele se identifica com Ogum. Orixá guerreiro e ferreiro. Suas cores são verde e vermelho e o dia da semana é a quinta-feira. Me acompanhem, por favor. Essa é minha irmã, a Ludmila. Devido à sua compaixão e solidariedade, ela se identifica com Iemanjá. Orixá feminino das águas salgadas. Sua cor é o azul claro e o dia da semana é a sexta-feira. Me acompanhem, por favor. Acabamos de passar pelo portal. E através daqui, vocês entram em outro mundo. O mundo das crenças dos meus irmãos. Ali ao fundo é possível ver a senzala e a casa do feitor bem ao lado. Notem que a única ventilação era aquela janela pequena e que da senzala não era possível nem ver o que os seus senhores faziam no pátio. E em meio a tudo isso, surge a pergunta: como então nós cultuávamos os nossos deuses? E era durante o batuque que, ao invés de descansar, os meus irmãos optavam por consagrar os nossos deuses. E isso não ocorria porque lhes sobrava vitalidade, mas sim pela importância desses momentos como fator humanizador. A questão relativa ao batuque, ela está ligada à religiosidade, porque era durante os rituais religiosos que muitos dos meus irmãos viam como um momento de compartilhar toda a dor e todo o sofrimento causado pelo cotidiano do trabalho. Era momento de reafirmar suas tradições culturais, momento também de tramar revoltas, guerras e até mesmo de criar laços de parentesco e de solidariedade. E é aqui que entra a questão do sincretismo católico, porque nós não podíamos cultuar nossos deuses em imagens, então fizemos associação às imagens católicas. E durante as festividades dos senhores para os seus santos, nós festejávamos os nossos orixás. E sigam por aqui, por favor. Aqui comigo está o meu irmão, o Ayrton. Por ser uma pessoa que detesta injustiças, ele se identifica com Xangô. O Senhor da Justiça. As suas cores são vermelho e branco e o dia da semana é a terça-feira. Por aqui, por favor. Chegamos ao tronco. E para mim, esse é o trecho mais doloroso desse trajeto. Esse tronco, ele é a representação física da maldade contra os meus irmãos. O tronco de antigamente era mais alto, porque meus irmãos eram postos de maneira que a coluna ficasse bem reta, para que quando o chicote batesse, a dor fosse maior. Quantos irmãos meus foram espancados até a morte, apenas para servir de exemplo? Outros que fugiam e eram capturados eram marcados com ferro quente, com F de fujão no rosto, para também servir de exemplo. Aqui comigo está minha irmã, a Kamani. Por ser a mais sábia e a mais esperançosa a quebrar todas as causas, ela se identifica com Oxalá.
Pai, o Criador dos homens. A sua cor é a branca e o dia da semana é o domingo. Dentro da matriz africana, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um tipo de batuque que difere do batuque do norte do estado. Aqui uma das formas que cultuamos é a cambinda, que foi trazida para cá com meu irmão, o pai Valdemar de Xangô Camucá. Nesse espetáculo, nós vamos dar ênfase à voz do meu povo. O meu povo que viveu aqui e que tanto sofreu o sistema escravocrata da época. Era para tirar nossa coragem de viver. Era para sermos passivos e aceitar tudo aquilo que nos é imposto. Mas hoje, se eu, negra, que nasci livre, estou aqui nessa charqueada, diante de vocês, contando a história do meu povo, é porque nós resistimos. Nunca saberemos por que o tom da nossa pele incomoda tanto. Essa luta, ela tá longe de acabar. E esse espetáculo faz parte disso. Mostra a todos o legado deixado pelos meus antepassados. Um legado de força e de fé. Nós vamos dançar para os nossos orixás. E eu espero que vocês sintam a energia boa que emana desse local. Desejo a todos vocês um bom espetáculo.